Fala, meu querido irmão, fala, minha querida irmã, a paz. Essa semana Deus tem ministrado muito no meu coração sobre gravar o vídeo novamente. E às vezes eu escrevo várias pregações ao longo dos dias, eu tenho estudado muito, buscado muito, Deus tem falado muito comigo. E eu gosto de postar só quando eu sinto paz e sinto Deus mandar que eu poste. Então, hoje eu tenho algo especial da parte de Deus para ti e tenho certeza que vai mudar a tua vida, pois o Senhor tem falado muito comigo e isso tem transformado a minha vida. E eu creio que essa palavra também vai transformar a tua. Eu te peço então que a gente venha orar para que essa mensagem seja liberada somente pelo nosso Deus e que Ele conduza do início ao fim. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, eu me prostro diante de Ti, Senhor, nos prostramos diante de Ti, Senhor, entregando toda essa pregação do início ao fim. Senhor, que seja Tu falando através da minha boca, ó Espírito Santo, que Tu tome conta da minha língua e que tudo que saia da minha boca venha engrandecer o Teu santo nome. Eu te peço que o meu eu venha minimizar, Senhor, de tal forma que só o Teu Espírito apareça. Senhor, abençoa a vida de cada um que tem dedicado tempo para ouvir as tuas mensagens, Senhor. Cada um que tem te buscado mais, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo que eles sejam invadidos pela tua presença. Que eles venham a buscar a ti incessantemente, Senhor. Que a tua chama nunca apague na vida deles, Senhor. Eu te peço que tu dê uma fome, uma sede insaciável, que só o teu Espírito Santo pode curar, pode nos saciar, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor amado, que cada casa, cada lar representado aqui, Senhor, venha transbordar, venha fluir rios de água viva, Senhor, pois a tua presença será real. Eu decreto que onde os teus filhos colocarem a planta dos pés, a palma das mãos, ou até mesmo a voz deles chegar, Senhor, eles farão a diferença em nome de Jesus. Amém. Bom, a ministração que Deus falou muito no meu coração, ela tem como título O Poder da Intercessão. E cara, eu acho fenomenal. E como Deus tem falado comigo através dessa palavra intercessão, sobre intercedermos, sobre buscarmos a Deus. Só que é muito sensacional quando tu vai entrar a fundo no que se remete à palavra intercessão. A palavra intercessão se remete a se colocar entre seções, ou seja, se colocar entre o mundo, o plano espiritual e o mundo natural. E é só através da intercessão que a gente pode trazer as coisas que já aconteceram no mundo espiritual para a realidade. Cara, interceder nada mais é que orar. Mas olha que sensacional, todos os profetas, inclusive o nosso modelo Jesus, eles oravam o tempo todo. A gente vê várias passagens deles falando com Deus, intercedendo pelo povo, se colocando diante, batalhando. E Deus nos chama constantemente a isso. E para mim, o versículo mais sensacional que existe na Bíblia quanto a isso, fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Cara, orai sem cessar. A oração para o crente é que nem o oxigênio para a gente viver. Se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não tem uma intimidade com Deus, cara, de nada vale. Eu ouvi um podcast antes de estar aqui ministrando e falava sobre aquilo que nós fomos criados, a qual nós somos dependentes. Nós fomos criados por Deus, logo nós somos dependentes de Deus para viver. E a oração é que faz essa conexão, a intercessão é que faz essa conexão. Mas vamos lá, quero te falar um pouquinho mais do que Deus falou comigo sobre a intercessão. Confesso que fico extremamente inquieto quando ouço ou leio esse versículo. Em meu coração arde um sentimento e na minha mente produz. É fácil de resolver a situação, basta orar. Mas ao longo da minha caminhada com Cristo estou sendo levado a ir mais profundo nesse quesito. Nós começamos com uma oração simples, nós começamos a buscar a Deus na nossa verdade, mas Ele quer algo muito mais profundo. A oração ela é muito mais profunda. O que a gente pode despertar através da intercessão vai muito mais além do que a gente pensa ou imagina. Mas a gente precisa se prostrar nisso. E o Senhor tem nos chamado para isso. Se tu tem assistido esse vídeo, certamente o Senhor quer te impactar e te levar a um nível mais profundo de intercessão. Assim como Ele tem feito comigo. Ele tem mandado eu ir mais longe. Tem me ensinado a me prostrar mais. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Porém, a gente vê que a intercessão, ela também pode trazer uma falha. Mas, Vitor, como assim? Eu posso falhar orando? Sim. A Bíblia também fala que pedis e não receber porque pedi mal.
Então eu quero ministrar um pouco sobre ti, sobre o verdadeiro e real poder da intercessão e te dar a chave que talvez destrave na tua vida isso. O Espírito Santo de Deus tem me mostrado diariamente que muitos de nós estamos orando sem parar, mas muitas vezes por motivos únicos e egoístas. E cara, como a gente tem feito isso, sabe? Como a gente gasta tempo muitas vezes em oração por nós. Tem gente que nem gasta tempo por si mesmo em oração e já tá errado. Mas quantos de nós que estamos buscando a Deus verdadeiramente temos buscado por coisas egoístas? Por coisas que são para nossa carne, para satisfazer o nosso ego, os nossos desejos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para cumprir a vontade dele. Mas Vitor, tu tá falando isso e não bate, não é conivente sim. Na Bíblia mostra várias passagens a quais pessoas buscaram por seus próprios interesses. E para mim a passagem que mais mostra o egoísmo humano, ela se encontra em 2 Reis 20, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Filho de Amós foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que você aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Cara, então Ezequias, ele se depara com a pior situação que um homem pode se deparar. E quando a gente se coloca no lugar desse rei, a Bíblia fala que ele era um rei íntegro, que estava fazendo as coisas corretas que agradavam a Deus, mas chegou um determinado momento que a morte bateu a sua porta, uma enfermidade bateu a sua porta. E a gente começa a refletir sobre isso, sabe? Sobre o tempo de dor. E aí, já para mim, é a primeira chave extraordinária que existe, que diante a dor, diante a tribulação, diante um momento de insegurança, o rei fez algo extraordinário. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele apenas se prostrou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim. E quando ele está fazendo isso, ele está se colocando na intercessão, ele está orando ao Senhor, ele está trazendo o que já aconteceu no mundo espiritual para o mundo natural. Ele: Senhor, olha para mim, faz na minha vida aquilo que só tu pode fazer, Senhor. E ele se coloca. Eu imagino eu indo mais longe quando eu falava sobre: Senhor, faz um milagre, eu conheço a Ti. Eu fui fiel porque eu conheço a Ti. Eu fui fiel porque Tu és fiel, Senhor. Guarda a minha vida. E aí, ao ler essa passagem, Deus me mostrava o quão poderosa é a nossa oração, pois Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Imagina o rei Ezequias, conhecia profundamente a Deus a qual servia. Ele tinha intimidade com Deus e pelo que relata ao chegar a Deus, ele está dizendo: eu dei o meu melhor para ti, não permita que eu parta agora. Vejo que Deus atende o pedido desse rei, mudando o seu decreto de morte e dando vida. Cara, olha que extraordinário. Uma oração muda um decreto. Uma oração muda histórias. Cara, eu não sei se tu tem orado, eu não sei se tu tem buscado, mas Deus está me dizendo para te incentivar a orar em todo momento, diante de toda situação, diante de qualquer tribulação. Chega na casa dos teus amigos, se eles não estão bem, cara, vamos orar junto. Vamos fazer, Senhor, porque a oração tem o poder de mudar a morte e de gerar vida. E aqui a gente vê isso acontecendo. Olha quão importante é a oração e qual a diferença que faz a oração na vida de alguém e até mesmo nas nossas. Quantos de nós fomos resgatados da morte por Jesus e ganhamos uma nova vida? A Bíblia fala que antes de conhecermos Jesus estávamos mortos, porém hoje vivemos.
Lembro de uma das minhas orações mais sinceras para Jesus. Foi quando eu nem sabia quem ele era, mas não tinha tanta intimidade com ele. E ele mudou o seu decreto na minha vida. Mas eu quero te dizer que o mais importante não é o milagre, é o que você faz após o milagre. Cara, e isso foi uma frase que destravou no meu coração quando falava: o mais importante não é o milagre, é o que você vai fazer após o milagre. E a gente vai entrar mais a fundo, vai dizer: Vitor, tu falou que a oração do rei Ezequias mudou o decreto, fez o sensacional na vida dele. Sim, mas ele foi muito bom em apenas orar por ele. E a gente vai ver isso. Por isso a frase que gritava no meu coração é: o importante não é o milagre, ele ganhou a vida. Deus mudou o decreto sobre ele, mas o que ele tem feito com isso? Cara, Deus te tirou, às vezes, do lamaçal do pecado. Muitos de nós fomos tirados do lamaçal do pecado para que tenhamos vida. E muitas vezes a gente pega essa mudança, essa transformação de Deus nas nossas vidas e a gente não faz nada com isso. A gente deixa as oportunidades passar. A gente deixa pessoas morrendo ao longo do caminho, porque afinal já está tudo bem conosco. Quantas pessoas vão a Deus com a vida financeira destruída e Deus restabelece? E a primeira coisa é virar as costas para Deus. Ou até mesmo não dar oferta para o teu irmão que está passando necessidade. Cara, isso nem está escrito aqui, mas o Senhor está mandando eu dizer. Muitas vezes tu está vivendo num tempo de abundância, mas tu não tem semeado na vida do teu irmão. Então de que vale viver nesse tempo de abundância? Sinceramente. Mas foi uma oração. A tua oração mudou decretos. E o que tu tem feito com isso? Vamos voltar aqui para a palavra. E esse mesmo rei, ao passar do tempo, com seu acréscimo de 15 anos, não faz aquilo que Deus ordenou. Passa a viver a vida da sua maneira, jogando fora a oportunidade de gerar uma geração muito melhor. Afinal, começou a pensar no seu próprio umbigo, pois já tinha um tempo de vida pré-determinado. Lembro-me de várias expressões que era melhor o rei Ezequias ter morrido do que ter vivido esses 15 anos da forma que ele viveu. Ou seja, desperdiçando o milagre que Deus deu na sua vida. Será que você não tem desperdiçado os milagres de Deus diário? Cara, e isso começou a mexer muito comigo. Tipo, Ezequias ganhou mais 15 anos, foi a oração dele. Mas Deus olhou para ele e disse: cara, prepara a próxima geração. Coloca a tua casa em ordem. A gente vai ver que Manassés, e eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, ele era o filho gerado por Ezequias nesses 15 anos que ele ganhou a mais. Então Manassés, quando vira rei, ele tinha 12 anos. Ezequias teve 3 anos para preparar ele e não preparou. Porque Ezequias começou a andar segundo os seus prazeres. Cara, um homem que lutava pelo Senhor, que teve intimidade suficiente para que o Senhor mudasse o decreto, ele muda completamente após receber o seu milagre. E, sinceramente, será que nós não estamos fazendo isso? Cara, eu esquadrinho meu coração em todo o tempo por conta disso. Quando Deus faz um milagre financeiro na minha vida, eu olho: cara, isso não pode me mudar quem eu sou em Cristo. Quando Deus traz uma bênção que eu tenho orado há tempos, isso não pode mudar quem tu é em Cristo. Ah, mas Ezequias então tinha só mais 15 anos de vida, ele queria aproveitar. Cara, Deus tinha dado um propósito para ele, Deus tinha dado um chamado para ele, ele tinha dado uma vocação. Cara, anda nesse caminho, anda nesse caminho. E Ezequias teve 12 anos para preparar o seu filho, 12 anos ao lado do seu filho, e ele não preparou, porque ele estava pensando somente nele. E, Vitor, como tu pode afirmar isso? E eu vou mais a fundo, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. O rei Ezequias comete 2 erros primordiais. Primeiro, mostra ao seu inimigo, a Babilônia, todos os seus tesouros e não prepara o seu filho Manassés para ser o próximo rei. Cara, nesses 15 anos, Ezequias comete esses 2 erros que para mim são os 2 erros que levam à condenação do povo de Israel. O rei falha dessa forma e leva um povo à destruição, porque ele era a autoridade. E muitas vezes tu é autoridade na tua casa, tu é autoridade na tua empresa e tu tem falhado. E isso está levando povos, pessoas à condenação. Mas olha que loucura. Após o rei Ezequias mostrar tudo aos viajantes da Babilônia, imediatamente Deus manda com que o profeta Isaías mais uma vez vá até o rei para entregar uma nova profecia.
Isaías 39, 5 e 8. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E a boa palavra do Senhor que você falou, é boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou haverá paz e segurança enquanto eu viver. Cara, olha que triste isso. Ezequias pega e mostra para viajantes da Babilônia tudo, seus tesouros. E aqui tem um princípio bíblico que a gente precisa entender. A gente não pode mostrar a nossa casa para qualquer pessoa, a gente não pode mostrar as nossas fraquezas, a gente não pode mostrar o nosso interior para qualquer pessoa, nós devemos cuidar. A gente precisa ter esse cuidado. E aqui tem esse princípio. O rei Ezequias se abriu para pessoas que ele nem conhecia, pessoas que não viviam o que ele vivia, mas ele estava perdido já, ele queria curtir. E isso para nós jovens é um alerta. Pessoas se aproximam de nós, o inimigo tenta trazer pessoas diariamente ao nosso redor, mas nós precisamos ter um posicionamento e entender, cara, essa pessoa não está em espírito, não tem que caminhar comigo, mas eu não posso me abrir, ou eu posso caminhar com ela e eu não posso abrir tudo para ela, eu não posso dizer todos os meus medos, todos os meus traumas, eu não posso mostrar coisas específicas, pois elas não são nossos amigos, muitas vezes são apenas nossos conhecidos ou pessoas que estão torcendo para que a gente caia. E a Babilônia aqui mostra isso. Então Ezequias ele não tem mais discernimento espiritual para isso e deixa se aproximar. E mostra tudo que tinha, todos os locais, e esses inimigos vão bolando estratégias de como derrubar esse rei, como derrubar aquela nação. Só que quando Isaías se direciona até o rei, ele olha para ele e diz, cara, por essa falha, todo o teu povo vai ser preso. Todo o teu povo vai cair em ruína, porque tu tá perdido. Olha a importância da autoridade. E nós, como autoridades, muitas vezes nos nossos lares, em qualquer lugar que seja, a gente precisa estar atento, porque a gente carrega um peso diferente. E esse rei olha para ele e diz, é boa a palavra do Senhor que você falou. Cara, o filho dele ia ser preso, o povo dele ia ser preso, e ele olha, cara, é boa a palavra. Porque ele só pensou nele. E aí isso gritava no meu coração, sabe? Porque o mesmo cara que intercedeu pela vida dele e conseguiu mudar um decreto, ele não intercedeu pelo povo dele para mudar um decreto. E será que a gente não está vivendo isso? Será que, eu torno a dizer, eu acho que eu até já falei isso no início, será que a gente não tem orado só por nós? E quando o outro chegando em nós dizendo, cara, eu tô passando um trabalho, a gente não se presta para orar? Cara, eu sempre lembro que o melhor que a gente pode fazer por alguém é orar por ela e decretar que a vontade do Senhor se cumpra. A gente precisa se colocar na brecha. Mas um rei que provou do milagre não levou o milagre adiante. E isso me machuca tanto. Sabe, Deus fez milagre na minha vida, mas para não parar em mim, para avançar. E é isso que tu tem que entender. Se Deus mudou decretos, estações na tua vida, cara, cabe a ti mudar decretos, estações na vida de outras pessoas, através da tua oração. Esse é o poder da intercessão. Como isso pode acontecer? O rei estava dizendo, está tudo bem, isso não é meu problema. E o Espírito Santo me falou de como muitos de nós estamos fazendo isso. Ah, mas isso é problema do pastor e não meu. Isso é função do fulano e não tenho nada a ver com isso. Nos conformamos em viver a vida do nosso modo. Cara, o teu irmão tá passando necessidade, não é problema do pastor ou do teu líder, é teu problema. Ajuda, intercede por ele. Se tu pode chegar e ser um amigo, um ombro, cara, cola nele. Ora por ele. Sim, autoridades espirituais, os nossos pastores, líderes, eles têm uma vocação, um cuidado especial, mas nós podemos fazer a diferença. A gente pode interceder sim. Ah, meu amigo falou que a mãe dele está passando por um problema de câncer. Cara, eu vou me prostrar. Essa guerra é minha, é o meu amigo. Eu posso fazer a diferença na vida dele. E não fazer que nem esse rei.
Cara, quando é pra mim, eu me prostro, me ajoelho, eu entrego meu coração quebrantado, contrido, mas quando é pro outro, cara, tá tudo bem. Não chegou a mim esse problema. Que tipo de vida estamos vivendo? Que tipo de evangelho estamos vivendo, cara? Me enche o coração falar sobre isso porque me dói a gente ficar tão preocupado com nós mesmos, com os nossos problemas, enquanto tem muitos aí fora batalhando para viver. A gente precisa se colocar nessa brecha. Não fomos chamados para ser como Ezequias, fomos chamados por ser intercessores. Jesus é o nosso maior intercessor. Vi um filme recentemente e a frase do ator principal mexeu comigo. O problema dessa geração é que ela não quer atrair problemas para si. Então se omite e finge que nada acontece. Cara, eu olhava esse filme e parecia que tava falando comigo. O problema da nossa geração é que ela não quer problema. Não quero me envolver nisso. Mas, cara, a gente precisa se posicionar. Se a gente não se posicionar, quem vai? Se a gente não orar pelos outros, não orar pela nossa nação, não orar pelo nosso presidente, não orar pelas nossas autoridades eclesiásticas, civis, enfim, se a gente não se colocar na brecha, quem vai fazer? Ah, mas Vitor, isso vai carregar uma batalha espiritual para mim. Irmão, nós fomos chamados para isso e nenhuma batalha é nossa, é todas do Senhor Jesus, decreta, entrega para Jesus e tá tudo resolvido. Nós precisamos nos colocar, nós precisamos nos importar. Ah, mas estão tentando reformular a educação das crianças, incluir coisas que eu não sou a favor. Te prostra e ora. Ah, mas eu não tenho filho, então o problema não é meu. Cara, te prostra e ora. A próxima geração é problema nosso. Os próximos que estão por vir, sim, é problema nosso. A gente precisa se colocar de joelhos, a gente precisa interceder. Imagina o quão diferente seria essa situação se o rei Ezequias tivesse reconhecido sua falha e tivesse clamado a Deus. Se você andar um pouco mais na história, vai ver que todo esse povo se torna cativo da Babilônia. Todos se tornam escravos por longos anos, por causa da omissão do rei. Cara, por causa da omissão do rei. Ele já tinha errado, ele falhou. E ele foi omisso e não se posicionasse e interceder, cara. E, mano, começa a interceder. Para, tu tá vendo uma pessoa triste, cola nele e diz, por que tu tá triste? Vamos orar junto. Faz essa diferença. Sei que eu tô enérgico, mas o Espírito Santo está gritando aqui, sabe? Porque somos omissos, porque temos nos omitidos, mas quando é nosso problema, somos um leão. Quando é dos outros, somos um gatinho, cara. A gente precisa mudar esse conceito. Deus nos criou para batalharmos espiritualmente pela vida dos outros. Jesus veio e lutou por nós. Imagina se ele escolhesse por quem lutar ou interceder. Nenhum de nós valeria a pena. Somos muito bons em orar por nossas necessidades. Não foi somente para isso que Deus nos chamou. Cara, imagina se Jesus decidisse, mano, por quem ele iria orar. Será que tu valeria a pena? Será que eu valeria a pena? Cara, eu fico me olhando e pensava, se não fosse Jesus intercedendo por mim o tempo todo, talvez eu não estaria aqui. E isso a gente precisa levar à frente. E aí eu começo a ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Cara, por isso que a gente não ora por outro. Tá chegando os últimos tempos e a gente pensa só nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas angústias. Sim, dói, todo mundo tem enfrentado algo difícil, mas aí que tá a diferença. Jesus mesmo, quando estava indo para a cruz do Calvário, ele estava sendo esmagado, ele estava sendo aniquilado por aqueles guerreiros, por aqueles romanos, aqueles soldados, e ele olha para o Pai e diz, Pai, tem piedade deles, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, no maior momento de dor dele, ele estava intercedendo. E por que a gente não faz isso? Porque a gente tem olhado só para o nosso umbigo. Eu quero te despertar a ver um grande segredo. E isso pode mudar a tua vida, que encontrei no livro de Jó, que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. E eu sei que eu falei tanto sobre isso e excedeu o tempo do que eu imaginava, mas eu não quero só puxar as tuas orelhas, eu quero te liberar um grande segredo que eu encontrei nas Escrituras.
Que quando a gente para de olhar somente para o próprio umbigo, Deus tem a capacidade de fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Em Jó 42:10 vai falar: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Cara, olha isso. Eu sempre ouço falar sobre que Jó enfrentou toda a tribulação e foi restituído em dobro. Mas eu nunca tinha visto essa chave que está nesse versículo, Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que ele tinha. Jó só se tornou próspero novamente e recebeu o dobro quando ele se prostrou e orou pelos seus amigos. Sabe por que a gente não está recebendo, às vezes, o melhor de Deus? Porque a gente está orando só por nós e não está orando pelos outros. E olha esse segredo, cara. Olha esse destravar. Cara, sério, leia de novo esse versículo e entenda a profundidade. Falamos muito sobre a vida de Jó e como Deus restituiu ele em dobro, mas esquecemos o que antecede a essa grande bênção. Ao longo do livro de Jó, vemos ele intercedendo por ele mesmo, ou então debatendo com seus amigos, ou então debatendo com Deus sobre o que estava vivendo. Mas vejo que, como o livro de Jó é rico em nos ensinar o caráter do nosso grande Deus e como precisamos mudar. O cenário de Jó só mudou após ele começar a interceder por seus amigos, que naquele momento estavam parecendo mais seus inimigos, mas tudo bem. E é para isso que Deus tem chamado essa geração. Cara, olha essa chave. Tipo, a gente pega nos primeiros capítulos de Jó, diz Jó era um homem íntegro e honesto, irrepreensível. E aí tu vai olhar como esse cara se perdeu. E eu te explico. Quando ele entrou na dimensão do problema, quando ele entrou na dimensão da tribulação, ele começou a olhar para o que ele estava vivendo. E ali eu não vejo Jó em nenhum momento intercedendo mais pelos seus amigos ou por alguém. Então no final do capítulo, Deus vai lá e diz, cara, intercede pelos teus amigos. Esse é o grande segredo. Não é olhar para tuas circunstâncias, não é olhar para o que tu tá passando, mas interceda pelo próximo. Eu adoro uma frase que diz, a tua dor, um dia a tua dor gera vida. E é nos momentos de maior dor é que a gente sai gerando vida. E é para isso que essa geração tem sido chamada. Ora mais, gasta mais tempo, intercede, vive o que Deus tem para ti. Precisamos orar mais uns pelos outros. Precisamos estar dispostos a fazer o impossível e o impossível para gerar a vida. Precisamos estar dispostos a entrar em batalhas que não são nossas, mas que podem gerar vida e gerar uma nação, conforme o que Deus procura. Não paro de lembrar da frase que li em outro livro, onde o autor repete a cada capítulo: que preço você está disposto a pagar para gerar vida? Que preço você está disposto? Será que são algumas horas orando? Será que são algumas horas cuidando? Que preço tu está disposto a pagar para gerar vida? E isso foi o que Jesus veio nos mostrar. Para e analisa o alto preço que foi pago por ele. Mas até hoje, e ainda daqui a 1 milhão de anos, ele seguirá gerando vida. E quando começamos a nos preocupar com o outro, começamos então a destravar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. É como se Deus dissesse para ti: cuida dos meus que eu cuido de ti. Cara, cuida dos meus que eu cuido de ti. Deus nos deixou um grande mandamento, Mateus 22:39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Quero te despertar a ver esse versículo com uma outra ótica, que é o que Deus tem falado no meu coração. Muitos de nós olhamos como não fazer, ame o seu próximo como a si mesmo. A gente muitas vezes olha como não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Porém, esse versículo é muito mais profundo, ele se refere a algo muito mais profundo que nós devemos entender. Jesus está dizendo: faça para o outro aquilo que tu queres que eu faça por ti. Tipo, esse é o real significado do ame ao teu próximo como a si mesmo. Então, cara, eu quero que as pessoas orem por mim. Por que eu não me coloco para orar? Ah, Senhor, eu quero algo novo de ti. Por que eu não me posiciono em orar para que esse algo novo recaia sobre a vida do outro? Sabe, isso é amar o próximo. Eu quero receber uma oferta, Senhor. Eu tô precisando de uma oferta, mas muitas vezes tu não oferta na vida do outro. Tu não intercede pela felicidade do outro e tu quer ser feliz. Cara, é legal, a Bíblia nos libera para pedirmos por nós, mas
Cara, torno a dizer, Deus precisa muito mais. Ele vai muito mais fundo. Ele é muito mais completo. E o nosso destravar tá em interceder pelos outros. Mas aí tu começa a ver, assim, na mesma intensidade que pedimos em oração por nossos problemas, olharemos para o outro dizendo, posso orar por ti? Cara, viu como a história muda? Será que a tua vida não houve ainda o destravar porque tu não aprendeu o poder completo da intercessão? E saliento, inclusive pelos nossos inimigos tu deve orar. Eu diria que muito mais do que por seus amigos. E no próprio livro de Jó a gente vê os amigos dele se tornando praticamente inimigos. E ele intercede. Cara, nós fomos chamados para interceder, inclusive, pelos nossos inimigos. Sabe aquelas pessoas que pegam no nosso pé, ficam puxando a nossa orelha, falando várias coisas? Nós fomos chamados para interceder por eles. E aonde está isso, Vitor? Mateus 5, 44, 45. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Cara, intercede, inclusive pelos teus inimigos, principalmente para eles encontrarem Jesus. Tá bom, mas se eu orar somente pelos outros, quem irá orar por mim? E isso começou a latir no meu coração, porque eu falava o tempo todo, ouvia, né, do Espírito Santo, ora pelos outros, ora pelos teus amigos, ora, olha o segredo, destrava. E eu ficava pensando, tá, mas se eu começar a orar só pros outros, olhar só pros outros, quem vai cuidar de mim? E a frase que eu falei assim, que Deus olha pra gente e diz, cuida dos meus que eu cuido de ti. E aí eu fui entender isso quando eu fui mais fundo e ler. A resposta está nas próprias escrituras. Pare de se preocupar. Você tem um intercessor que ora 24 horas por dia por ti. Basta você tomar posse disso. Chega de lutar na força do seu braço. Cara, a gente tem um intercessor que intercede dia e noite por nós. Se a gente se posiciona para fazer as coisas de Deus, esse cara começa a lutar por nós. Se a gente luta pelos outros, ele luta por nós. E isso é fenomenal, porque ele sabe o que precisamos exatamente. Em Romanos 8, 26 e 27 vai dizer, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, intercede por nós. Então o Espírito Santo, aquele que conhece os desejos do Pai, aquele que sabe exatamente o que nós precisamos, aquilo que ele sabe exatamente que Deus vai liberar sobre a nossa vida, ele começa a interceder. Tu ora pelo outro e o Espírito Santo intercede por ti, com gemidos inexprimíveis, isso quer dizer, com palavras que nunca sairiam da tua boca, porque Deus, ele sabe infinitamente mais. Deus, ele faz infinitamente mais, ele nunca nos deixaria desamparado. Sério, irmão, eu quero começar a te despertar, começa a orar pelo teu irmão, pela tua família, desperta sobre eles algo extraordinário, e não te preocupa se tu não estiver orando tanto assim por ti. É legal liberar palavras, mas tem alguém que intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Então não se preocupa quanto a isso. Não, eu vou perder de viver o extraordinário de Deus porque eu tenho orado mais pelos outros. Cara, tem um intercessor orando por ti. Mas sim, libera palavras proféticas sobre a tua vida também, mas que não seja somente o centro, não seja egoísta, não ore só por ti, destrave outras pessoas. Você tem como intercessor aquele que pede exatamente de acordo com a vontade de Deus. Assim como Jesus veio para orar e resgatar muitos, Deus está te chamando para fazer o mesmo. Deus está levantando uma geração que terá o seu egoísmo, o seu eu destronado. Deus está levantando uma geração que está disposta a lutar, a se entregar para gerar vida. Deus está levantando intercessores maduros e dispostos a trazerem a cultura do reino dos céus para a terra. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que você, que tem assistido esse vídeo, fará parte dessa geração. Em nome de Jesus, vamos viver o sobrenatural de Deus, vamos manifestar o reino na terra, vamos tomar posse das promessas, vamos viver o evangelho por completo, vamos viver o extraordinário que somente Jesus tem. Interceda, lute, batalhe e nunca esqueça. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A tua oração faz diferença, irmão.
Você pode destravar destinos apenas com uma oração. Seja ousado, ore, profetize sem parar. Libere, destrave pessoas, gere vida. Deus não precisa de ti, mas Ele conta contigo para fazer essa obra fantástica. E tu pode ser um participante disso, amém? Cara, passei muito do tempo que eu tô acostumado, mas eu tenho certeza que Deus liberou algo sobre a tua vida. Comenta, por favor, compartilha esse vídeo, curte, enfim, me fala o que Deus tem liberado sobre ti. Eu tenho certeza que é algo extraordinário. Que a graça do Senhor te acompanhe, que tu venha viver o sobrenatural de Deus. E oremos para encerrar. Muito obrigado. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, por essa palavra liberada, Senhor. Senhor, obrigado por cada condução, cada palavra que saiu da minha boca. Eu sei que foi tudo, início ao fim, levando e conduzindo isso. Pai, eu te peço que cada um que tenha recebido essa palavra, tenha recebido ela com receptividade, que ela venha ficar guardada no seu coração, na sua mente, Senhor. Que haja um destravar, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Que as bênçãos que eles têm clamado ao céu, eles venham receber, Senhor. Mas eu declaro que nessa noite, Senhor, eles se tornarão verdadeiros intercessores, Pai. Eles irão buscar, Senhor, a tua face e vão trazer orações, súplicas dos seus amigos, dos seus conhecidos, e sim, através deles, Senhor, tu manifestará o teu reino aqui nessa terra. Senhor, nós te agradecemos por tudo, somos gratos pelo teu agir, pelo teu mover, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor, diante da tua presença. Faz aquilo que só tu podes fazer. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão. Vai, ora, intercede, faz o sobrenatural de Deus. Deus está reclamando, está esperando pelo teu posicionamento. Glória a Deus pela tua vida. Fica na paz. Qualquer